E hoje o barco de Jesus e os discípulos chega do outro lado em Gadara, Marcos capítulo 5. O que diz a Escritura em Marcos capítulo 5? E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos, ou Gerazenos, é a mesma coisa. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas arrebentava as correntes e quebrava os ferrolhos com seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e se cortando com pedras e entre os sepulcros e as colinas. Quando ele viu Jesus, de longe correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus, com insistência, que não o mandasse fora daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram estes fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo e o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar que Jesus saísse do meio deles. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe no entendimento dela e faça com que ela, a palavra, fale conosco. Certamente, se esse trecho da Bíblia ficou na Bíblia, é porque o Senhor deseja saibamos da grande libertação que só Jesus dá. Nos abençoe hoje para que no final deste culto nos encontremos livres, libertos, abençoados, curados, sãos de mente, de emoções, no físico, nos relacionamentos. Nos abençoe hoje com a sua palavra. É a nossa oração em nome de nosso Senhor Jesus, no nome forte, absolutamente forte de Jesus. Amém. Amém. Jesus atravessa com os discípulos por uma tempestade. Frequentemente, nós não sabemos em detalhes o que nos esperará quando chegarmos onde o Senhor nos mandou irmos. Jesus disse para os discípulos: vamos para o outro lado. Eles só sabiam a direção, para o outro lado. Jesus deliberadamente os enviou para o meio de uma tempestade que Jesus sabia se levantaria. Jesus não disse para eles o que ia acontecer depois. E eu quero te dizer uma coisa: provavelmente, a tempestade pela qual você está passando agora, levará a algum milagre na sua vida, ou através da sua vida, na vida de alguém, logo depois dessa tempestade. Frequentemente, Deus realiza coisas inimpensadas, existe essa palavra, que nunca pensamos, inimagináveis, depois das tempestades pelas quais passamos. Eles não sabiam nada do que ia acontecer, mas Jesus sabia. Quando Jesus repreende a tempestade, ele usa a palavra rebuke em inglês. Não sei se é assim que fala em inglês, mas é essa palavra. E é a mesma palavra que Jesus vai usar para repreender os demônios. Portanto, há uma forte possibilidade de que aquela tempestade se levantou no caminho dos discípulos porque os demônios sabiam o que Jesus tinha de intenção do outro lado.
E eles sopram aquela tempestade no mar. Deixe-me dizer uma coisa, nem todas as tempestades de nossa vida estão originadas no inferno. Nem todas, mas certamente o diabo tentará usar todas elas contra nós. Por quê? Porque assim como aquele barco levava Jesus fisicamente a Gadara, quando o Senhor Jesus quer algo de você, você automaticamente se transformou no barco que carrega Jesus na direção apontada a você. Você se transforma no barco. E se Satanás tem alguma intenção de impedir que Jesus chegue lá, ele vai atacar o barco. E você é o barco. Entende por que às vezes Satanás bate na gente? Porque ele sabe onde Jesus quer nos levar e como nos usará naquele lugar, naquele momento pós-tempestade. Portanto, não se assuste com as tempestades. Mesmo que elas tivessem origem no inferno, também elas estão debaixo do controle absoluto do nosso Deus. Quando Jesus desembarca, diz a Bíblia que o gadareno, possuído de demônios, vem correndo e se prostra diante de Jesus. Deixe-me dizer uma coisa interessante. Se você um dia puder ir ao Mar da Galileia, um grande lago, Gadara não fica na praia. Você precisa subir as colinas, que ela está nas montanhas, a cerca de 8 milhas de distância da praia. Significa dizer que esse cara, endemoninhado, correu 8 milhas morro abaixo, rapidamente chegou lá. Ele é a versão do Bolt do inferno. Sabe o Bolt que corre pra caramba e quando termina faz assim? Ele é a versão infernal daquele negócio. Corre. E é interessante que quando ele corre, ele se prostra diante do Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor Jesus, por que você veio aqui me atormentar? O que você quer comigo? E em seguida os demônios vão falar para Jesus: nós te rogamos, não nos tire desta região. Possibilidades. Os demônios são territoriais. Possibilidades. Efésios capítulo 6 diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra espíritos malignos. Mesmo quando os espíritos malignos usam carne e sangue, como aquele seu vizinho chato, como aquele seu patrão insensível, como aquela sogra, não, sogra nunca tem problema. Não é contra carne e sangue. A Bíblia diz que há uma hierarquia do inferno, de maneira que Lúcifer, o grande comandante do exército de demônios, determina onde os demônios devem trabalhar e, aparentemente, se eles desobedecem, serão punidos pelo próprio inferno. Talvez isso explique um pouco para a gente de que por que aqui nos Estados Unidos, mesmo no meio de brasileiros, acontece muito pouco de possessão demoníaca, que a pessoa é pega pelo demônio, cai no chão, estrebucha e grita. Muito pouco. Mesmo nas igrejas chamadas pentecostais lascadas, muito pouco está acontecendo isso. Por que será? Bem, desde o ponto de vista bíblico, me parece que os demônios são escalados para ficar no Brasil e não virem onde tem demônios americanos. Em outras palavras, não há demônio indocumentado. Looks like. Mas de vez em quando um passa pelo México e pega alguém aqui. Bichinho veio a pé. Por causa dessa coisa, provavelmente. Mas o mais interessante nessa história é que se Lúcifer é o grande comandante deles, por quê?
eles pedem a Jesus, não nos tire daqui, por favor, porque eles sabem quem é Jesus, número 1, número 2, eles sabem que Jesus é muito, 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 muito mais poderoso do que o inferno inteiro. Até demônio pede a Jesus licença para qualquer coisa. De maneira que não tenha medo de demônios. Nenhum deles, nem todos eles. Se Lúcifer descer aqui agora, ele não pode comigo. Porque eu sou o Nacifão? Não. Nós somos uma droga. Qualquer demônio não me derruba. Ele não pode comigo, porque quem está comigo é maior do que quem está aí fora. Só isso. O que está em você é maior do que o que está aí fora. Simples. Quem tem Jesus tem o Todo-Poderoso, de maneira que até demônio tem que pedir licença. Evidentemente que se crente se afasta do Senhor, eu não acredito que uma pessoa nascida de novo possa ser possuída por demônios, mas eu acredito que uma pessoa nascida de novo, que deliberadamente se afasta do Senhor, pode ser demonizada, que é o texto que está na Bíblia. Atacada, influenciada, dominada, controlada em certas áreas da vida. Que o comportamento e o resultado da vida é parecido com aquele que não tem Jesus. Se você anda na luz, Satanás só tem jurisdição nas trevas. Se você está na luz, ele não te pega. Interessante nessa história foi isso. Quando Jesus pergunta para ele, qual o seu nome? Algumas pessoas, por causa desse versículo, inventaram uma teologia que você precisa saber o nome do demônio contra o qual você está lutando, senão você vai perder a guerra. Então existem hoje estudos e mais estudos de detectar quais os demônios que estão nos céus sob os quais você vive. O demônio da Flórida deve ser o do entretenimento. Você sabia que Orlando, numa pesquisa do New York Times, foi detectada como uma das cidades mais pecadoras dos Estados Unidos? Eu não sei quais são os demônios que estão nos céus de Orlando. Eu sei que muitos deles estão por aí. Talvez milhões deles. Mas quando Jesus pergunta qual é o nome do demônio, não é porque Jesus precisava saber o nome para poder derrotá-lo. Primeiro porque Jesus é onisciente, ele sabe tudo. Então, por que Jesus perguntou o nome? Para que as pessoas que estavam do lado dele soubessem qual é o poder de Jesus contra os demônios. Você não precisa ficar sabendo qual é o nome do demônio que está em cima do telhado de tua casa. Você precisa saber o nome do Deus que habita dentro de tua casa. Outro dia eu estava no Japão, e no final dos telhados do Japão tem uma carranca. Eu perguntei para um japonês, o que são essas carrancas nas 4 pontas dos telhados da casa? Eles são espíritos malignos. Falei, o cara bota espírito maligno no telhado da casa dele. Eu falei, é porque ele não é tão ruim. E quando tem um não tão ruim, um muito ruim já nem vem. Que tristeza. E eu disse para o meu amigo japonês, sabia que no telhado da minha casa tem demônio pra caramba. De todo tipo. E aí? Falei, dentro tem Jesus, eles nunca entram. Não importa. O que é importante, quando Jesus pergunta, quem é você? O cara fala legião. Legião significa 6.000 soldados e 120 cavalos, com homens montados. Em outras palavras, esse cidadão tinha, no mínimo, 6.000 demônios na testa dele. Que eu aprendo que os demônios podem caber em qualquer lugar. Imagine, numa cabecinha, caber 6.000 demônios, mais 120 cavalos do inferno. Puxa vida. Não é à toa que ele dava coice. Legião. Aí os demônios falam, não nos tire daqui. Porque antes de Jesus desembarcar, ele já tinha dado uma ordem para o cara lá, sai desse cara aí que eu estou indo buscar. Os demônios já sabiam. Os discípulos ainda não sabiam.
Jesus provavelmente não tinha feito aquela oração de maneira verbal, não sei. Mas ele disse, sai daí. E quando chegou, os demônios vieram correndo. Por que nós temos que sair? Não nos deixe sair, nós vamos apanhar. Deixa a gente morar aqui. E Jesus, enquanto pensava, os demônios muito criativos, disseram, tem uma manada de porco. Autoriza a gente entrar. Até para entrar em porco, precisa de autorização. Agora, preste bem atenção. Infelizmente, o ser humano tem a capacidade da psicoadaptação. Psicoadaptação é uma bênção e é uma maldição. É uma bênção porque às vezes você está numa situação difícil na vida, mas a gente recebe a capacidade interior de se adaptar e de conseguir conviver com aquela situação. Eu estou orando a Deus para que Ele me ajude a psicoadaptar-me com a ausência de meu filho. Eu ainda não consegui. Foi muito complicado receber Feliz Dia dos Pais na internet hoje. Mas eu acho que Deus vai me dar a graça de conseguir viver. O ser humano pode psicoadaptar-se, mas também é uma maldição, porque às vezes ele se estaciona a si mesmo e não progride na vida, não faz mais nada, vive do jeito que estava, naquela situação horrível, ele se adapta. Ontem eu estava conversando com um irmão aqui da nossa igreja, um diácono aqui da nossa igreja, que compra casa para reformar, para vender, coisas assim. E ele me disse, Nassif, eu fui ver uma casa num condomínio importante. Quando eu entrei lá, o dono da casa foi pedido pelo corretor para sair, para que a gente fosse ver a casa. Nassif, a cama do cara era encardida, tinha cheiro horrível, a casa era podre. Como pode alguém viver? Psicoadaptação. Interessante. Aquele homem, de um jeito ou de outro, e a sociedade ao seu redor, de um jeito ou de outro, estava tentando adaptar-se ao fato de que ele tem 6 mil demônios na cabeça. Mas quando 6 mil demônios saem, tem 2 mil porcos, vamos pensar que foram 3 demônios para cada porquinho. Os porcos olharam um para o outro e falaram assim, aquele cara aguentou 6 mil, eu não aguento 3, eu prefiro o suicídio. Bora, galera, vamos. E se mataram. Não há, nesse texto bíblico, nenhuma alusão à torcida do Palmeiras, pelo amor de Deus. Não há. O que os demônios causaram na vida dele? Algumas enfermidades. Primeira, enfermidade física. Por causa dos demônios instalados em sua vida, ele se cortava com cacos. Nem todo mundo que se corta o está fazendo por influência de Satanás, mas que Satanás aproveita e pisa em cima, pisa. Especialmente nesses dias que é moda a criançada passar gilete no corpo. Doença física, provocada por uma doença espiritual que provocava uma doença emocional. Ele gritava às noites, ele uivava. Ele tinha vozes internas que o faziam gritar todas as noites. Um homem que passava as noites uivando nas colinas e cemitérios. Ele estava enlouquecido emocionalmente. Era um homem que tinha uma outra enfermidade emocional complicadíssima, que lhe daria todas as outras enfermidades. Ele era insone. Ele não podia dormir. A Bíblia diz que ele não dormia, ele passava as noites gritando, uivando. Um lobo humano. Será que daí nasceu a história do lobisomem? Quem sabe? Você já ficou sem dormir? Feliz Dia dos Pais. Tem pais, nenenzinhos? Feliz Dia dos Pais para você. Faz tempo que você não dorme, né? Aquela mulher que era sua já não é mais. Sem dormir é complicado. Um médico me disse, se você ficar 48 horas sem dormir, não pode nem fechar o olho, nem uma piscadinha, nada. 48 horas em alerta, a sua imunidade é igual à imunidade de um aidético 48 horas depois, só porque você não dormiu. Baixa completamente a sua imunidade. Esse cara não dormia. Gente, dormir é bom. Acompanhado, então, melhor ainda. Deus sabe que eu gosto de dormir acompanhado. Os meus 2 netos estão dormindo comigo há 2 meses.
Dizem que uma das coisas lindas de neto é que a gente devolve para os pais, né? Não, estou brincando. A gente adora. Fica sem dormir é complicado. Ele não podia dormir nunca. Vamos imaginar. E ele tinha uma doença social, ele não se relacionava, ele era isolado, ele era só no meio da multidão. Existe solidão e solitude. Solitude é quando eu reservo um tempo só para mim e o Senhor é bom. Solidão é quando eu ando no meio das pessoas e não me sinto amado nem querido por ninguém, mas rejeitado. Era o caso dele, um homem em solidão. E por causa disso, relacionamentos sociais estragados. Por um comando meu, enquanto eu estou falando, você vai prestar bastante atenção em mim, mas por causa do nosso tempo, os meus diáconos e pastores vão distribuir a Santa Ceia, que a gente vai terminar o culto com ela. Então, este homem vivia todas essas doenças. Eu não estou dizendo que quem tem problemas emocionais é por causa de demônio, quem tem problemas físicos é por causa de demônio, quem tem problemas de insônia é por causa de demônio, quem tem problemas de solidão é por causa de demônio, quem é introvertido, não tem relacionamento com ninguém, não é por causa de demônio, nem sempre é. Outro dia um menino foi no psiquiatra. E ele disse para o psiquiatra: doutor, eu não sei o que eu tenho. Eu não consigo mais olhar para ninguém. Não vejo mais ninguém em volta de mim, eu não converso com mais ninguém. Doutor, eu não sei o que eu tenho, eu não presto atenção em mais nada à minha volta. Doutor, eu não sei o que eu tenho, nada à minha volta tem qualquer interesse. Doutor, eu não sei o que eu tenho. O doutor disse: eu sei o que você tem, meu filho. Ele disse: doutor, o senhor sabe o que é que eu tenho? Ele disse: o WhatsApp, meu filho. Não, então nem sempre a solidão vem de demônios. Quem sabe ele usa WhatsApp de vez em quando, mas... E os problemas sociais de relacionamento conjugal, familiar, de vizinhança, nem sempre são os demônios que originaram. Certamente eles se aproveitam de tudo isso, mas eu quero dizer que no caso desse moço, sim, todos estes problemas eram de origem maligna. E qual é a lição do Senhor para a gente hoje? A primeira delas é: usa o que eu deixei os homens inventarem, escada. Destronquei o tornozelo domingo passado, que eu ouvi da minha mulher e da minha fisioterapeuta. Gente, nunca mais eu desobedeço. O que é mais importante hoje? Talvez você hoje veio aqui por um milagre de Deus, talvez você tenha vindo para cá quase se arrastando. Mas talvez você se sinta hoje, de certa maneira, acorrentado. O que eles faziam com aquele moço de Gadara? Eles os acorrentavam, porque os seres humanos só conseguem trabalhar o externo, mas Jesus trabalhou para dentro. E do mesmo jeito que Jesus falou para a tempestade: cala-te, e imediatamente se fez bonança. Jesus falou para aquele moço: sai, demônio, e imediatamente se fez bonança. Na tempestade dele, ele foi completamente curado. Agora ele está sentado, ele está conversando, ele está vestido, ele não está mais machucado, não tem mais uivos, não tem mais gritos, tem relacionamento social saudável. Jesus o curou de tudo. E talvez você é alguém que está se sentindo acorrentado, com correntes que só fazem peso nas suas pernas. Talvez você esteja sofrendo de algo que tem lhe machucado e impedido você de ir avante com a sua vida. As coisas ficam travadas o tempo todo, seja você mesmo. Você perdeu o ânimo, perdeu a vontade de viver, perdeu as ganas de estudar, de trabalhar, de se aprimorar, de melhorar. Talvez você tenha sentido enfermidades que não saem, que não desaparecem. Talvez os seus relacionamentos familiares estejam estragados, bloqueados. Talvez vocês não estejam mais conversando, senão gritando uns com os outros. Talvez você, no seu relacionamento conjugal, tenha perdido as noites de sono por causa da situação de crise. Talvez um filho seu está te dando tanto problema hoje, com tanta rebeldia.
misturado a companhias que os estão levando a drogas, a comportamentos reprováveis, que você sabe no que dará e você se sente sem forças para fazer nada por eles. Talvez você seja alguém cujo sofrimento emocional tem sido como uma espada pontiaguda que penetra o seu coração e a sua mente todas as noites e te impedem de dormir. Você só sabe deitar no travesseiro para chorar. Eu não sei como você está hoje, mas eu sei em quem tenho crido, num Jesus que pode tudo. E eu quero te dizer uma coisa. Mesmo que você agora tenha convicção mental, através do Espírito Santo em sua mente, lhe dizendo que o que você tem é causado por 6.000 ou por 6 milhões de demônios, Jesus pode agora tirá-los todos de uma vez de sua vida, de sua casa, de seus relacionamentos, de sua administração financeira pessoal, do seu emocional, dos seus traumas e dores. Jesus pode curar você agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. E o meu convite a você é o mesmo convite que aconteceu àquele moço. Diz a Bíblia que ele estava assentado, vestido, porque o texto de Lucas diz que ele andava nu também. Conversando. E o que eles estavam fazendo? Se eu conheço Jesus, assando um peixe na praia. Ele fora convidado a ter comunhão com Jesus. Você deve ter recebido o pão e o vinho. Você que já tem Jesus, quem não recebeu, ergue a mão, os diáconos vão, os pastores vão chegar. Se você não recebeu, tem mãos ali, olha, nesse bloco, uma mão neste bloco lá atrás, mais mãos ali. Gente, diáconos, vejam as mãos erguidas aí. E a primeira coisa que eu vou fazer com você agora é: você tem Jesus no seu coração? Jesus é o seu Salvador, é o dono de sua vida. Então agora, eu vou pedir a você que lentamente, vai ficando de pé no seu lugar e vai erguer este pão e essa tacinha e vai dizer: Jesus, obrigado porque o Senhor é maior do que o inferno inteiro. E eu quero colocar minha vida diante do seu altar agora, para te dizer obrigado porque aquele dia o Senhor entrou no meu coração, o Senhor foi meu Salvador e é, o Senhor foi o meu libertador e é, o Senhor foi o meu Deus e é. E eu quero ter essa comunhão, quero me assentar diante do Senhor, emocionalmente, espiritualmente, assentados em volta de Jesus, todos juntos, em obediência ao que Ele mesmo pediu. Comamos deste pão. De semelhante maneira, disse a Bíblia, depois de cear, Jesus levantou o cálice e disse: esse é um novo pacto no meu sangue. Todos aqueles que me receberam, receberam o meu sangue, e através do meu sangue os seus pecados foram perdoados e o inferno foi derrotado. Se você tem Jesus no seu coração, bebe em comunhão, celebra a libertação, celebra o milagre, celebra a vida. Tome assento. Meus pastores e meus diáconos aqui atrás de mim em linha, por favor.
Talvez você, hoje, mesmo celebrando por fé a salvação, a cura, a libertação, precisa ir e se assentar aos pés de Jesus. Deixa-me explicar uma coisa para você. Eu fui salvo, estou sendo salvo, e quando os meus olhos fecharem nessa terra e abrirem imediatamente nos céus, eu serei plenamente salvo. Por fé, eu sei que o Senhor está curando. Por fé, eu sei que Ele vai me ajudar para que as lágrimas sejam também lágrimas de gratidão, sejam também lágrimas de louvor, até um dia em que elas sejam muito mais lágrimas de gratidão e de louvor, e não tantas de dor, porque Ele me curou, Ele está me curando, e haverá de me curar naquele dia. Então eu hoje, estou nem aí com o horário, acho que eu nunca estive. Eu quero me jogar aos pés de Jesus. Eu quero me ajoelhar aos pés dele. Eu quero, como aquela moça que lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas, eu quero fazer isso agora. Eu quero ir aos pés dele porque eu preciso de cura. Não, não, não. A morte não é privilégio de Satanás. A morte é privilégio de Deus. A morte é boba, ela é tontinha, ela é idiotinha, a morte é burrinha, porque quando ela vem para nos tirar a vida, de verdade ela nos deu a vida eterna. Então a morte é privilégio dele, de maneira que eu não tenho medo das tempestades, eu não tenho medo do inferno, dos espíritos, dos demônios. Se o nome do Mickey de trás para frente é uma palavra feia ou não, eu acho ele um ratinho gracioso, mas eu tenho medo de rato de verdade. Eu não tenho medo de linguagens subliminares, de despachos, de coisa mandada, de voodoo, de macumba, de boa cumba, de nenhuma cumba. Porque não interessa o que está lá fora, interessa quem está aqui dentro. E as experiências duras pelas quais eventualmente a gente passa, é porque depois da tempestade há um milagre inimaginável para cada um de nós. Amém? Mas talvez você, como eu, precisa ainda estar aos pés dele, receber dele a mão sobre a cabeça, sobre o ombro, e sentirmos o toque dele. E estes meus servos, servos do Senhor aqui, meus companheiros, servos do Senhor, vão interpretar Jesus para nós. E eu queria que você, se você precisa de cura, se há alguma corrente que ata os teus pés e mãos e te impede de ir avante, se há dor na tua alma ou no teu físico, se há um enfrentamento difícil nos próximos dias, se há uma luta, uma necessidade, uma dor de qualquer espécie, e você também precisa aos pés de Jesus, eu te convido para vir comigo, num gesto de fé, sair do seu lugar e ficarmos um minutinho, só um minutinho, nos pés dele, recebendo o milagre dele, bênção dele, consolação dele, amor dele, carinho dele, cuidado dele, proteção dele, paz.
dele no coração. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Jesus Cristo, todos de pé, vamos adorar e declarar: Ele é o Cordeiro de Deus que venceu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Oh, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está consumado, tetelestai, o preço foi pago, tetelestai, está consumado, tetelestai, o preço foi pago. Eu adoro, eu Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo. Dizemos esse nome poderoso, o nome de Jesus, sobre cada vida de joelhos na tua presença, Senhor. Nós declaramos o poderoso nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus. Oh, meu Salvador, eu adoro, eu amo. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu amo. Jesus Cristo, único, suficiente, todo-poderoso Jesus. Com a autoridade que o Senhor me concede como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e debaixo do comando da palavra de Deus que assim me ordena no exercício do ministério pastoral, eu repreendo, declaro fora, destruído, anulado, desfeito, cancelado toda e qualquer intervenção espiritual maligna em qualquer pessoa nesta sala agora ou nos assistindo pela internet, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Declaramos a derrota absoluta de Satanás e seus demônios e declaramos a vitória cabal, total, absoluta e para sempre de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas, o nosso Salvador. Toda enfermidade seja banida agora, enfermidade do físico que seja curada pelo poder do nome de Jesus. Se a enfermidade emocional, traumas, dores, medo, sentimento de culpa, frustração, dores da alma, em nome de Jesus derrama um bálsamo de cura na alma, no coração e na mente.
Senhor Jesus, se há relacionamentos machucados, enfermos, quebrados, estragados, machucados, sara relacionamentos, sara o marido, sara os pais aos filhos, sara os filhos aos pais, sara os irmãos aos irmãos, sara esta casa. Jesus, 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 eu tenho certeza que o que eu vou pedir agora, cada pessoa aqui deseja. Entra lá em casa e seja o dono de nossa família. Vai, Jesus. Não importa quantos demônios, quais demônios, se brasileiros, se americanos, se africanos, se chineses, se latinos, não importa quantos demônios possam voar sobre os telhados de nossa casa, não importa. Importa que o Senhor habita lá. E nós somos e seremos ainda mais felizes, mais abençoados por sua causa. Jesus querido, dá um domingo gostoso para essa gente. Um domingo maravilhoso e uma semana vitoriosa em todas as áreas da vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.